Vídeo de hoje do canal do Nicola te falar sobre a chance de Eduardo, ex-Botafogo, pintar como meio-campista do São Paulo. Te atualizo também se há chance de o Palmeiras contratar Arthur Cabral. Preciso te falar agora sobre a chance de o São Paulo contratar o meio-atacante Eduardo, que pertencia ao Botafogo. Ele não ficará para o próximo ano, não teve seu contrato renovado. São Paulo admite a busca por um camisa 10. O nome dos sonhos era o Oscar, mas o Oscar alegou problemas pessoais e não voltará ao Brasil em 2025. Luciano Acosta, meio argentino que pertencia ao FC Cincinnati, também foi sugerido, mas o São Paulo entende que a pedida salarial dele é muito alta. Foi nesse contexto que o nome do Eduardo passou a ser discutido e estudado dentro do São Paulo. Atleta de 35 anos de idade que fez um 2023 brilhante, mas teve muitas dificuldades em 2024. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina. E essa pessoa alegou que a idade, esses 35 anos, associada a muitas contusões, fazem com que o Eduardo tenha pouca chance de virar reforço do São Paulo. Atleta que no ano de 2024 esteve em campo em 35 partidas, com 8 gols e 4 assistências. Nas últimas 2 temporadas ele perdeu 31 jogos exatamente por causa de lesões. Além do Eduardo, também não ficam no Botafogo o lateral esquerdo Marçal, o volante Tietê, o meio-atacante Oscar Romero. O Adrielson e o Pablo estão sendo devolvidos para Lyon e Flamengo porque estavam por empréstimo. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Luan, volante do tricolor que estava emprestado ao Vitória, não fica na Bahia, foi devolvido ao São Paulo, que busca um novo clube para ele. A saideira, Matheus Belém, tratado como uma das promessas da base, zagueiro formado em Cotia, vai disputar a temporada de 2025 na Chapecoense por empréstimo. Hora de falar sobre Arthur Cabral e a chance dele virar reforço do Palmeiras. Pessoal do nosso palestra, que faz boa cobertura do Verdão, afirmou que o Arthur Cabral é o plano A do Palmeiras diante de tantas dificuldades para fechar um centroavante, que a diretoria estaria buscando a contratação do atleta do Benfica para disputar a posição com o Flaco Lopes. Entrei em contato com o Paulo Pitombeira, representante do atleta, que respondeu, abre aspas, chance zero. O Benfica já recusou propostas recentemente e ele não vai para o Brasil, fecha aspas. Só para lembrar que o Arthur Cabral havia sido contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros, perdeu bastante espaço, mas vem recuperando um pouquinho desse moral sob o comando do Bruno Lage. Entre os interessados recentes, como contou o Paulo Pitombeira, estava o Atlanta United dos Estados Unidos, que chegou a sugerir uma proposta com bônus de 15 milhões de euros. O Benfica recusou essa oferta e não pretende negociá-lo nesse momento, especialmente por empréstimo, que era a condição que o Palmeiras desejava. Arthur Cabral, que em 2024 ou nessa temporada atual soma 17 jogos, 4 gols e uma assistência. Também quero descartar uma suposição, o boato de que Vila Sante do Grêmio pode chegar ao Palmeiras numa troca que envolveria o Caio Paulista. Dirigentes alviverdes me asseguraram que essa possibilidade não existe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque qual a situação de Pogba? Será que o francês pode jogar com a camisa do Timão? O impeachment pode voltar, sim. Teve uma novidade e eu vou te contar também. E o Romero, afinal de contas, fica ou sai? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. O presidente Augusto Melo, assim como ele havia tido uma vitória jurídica, não política, jurídica, no dia da votação do impeachment, em que ele chega já na segunda chamada com um papel, com uma liminar garantindo a suspensão da votação, entrega ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e ali, a partir dali, a votação é suspensa. Essa vitória jurídica, ela se deu em caráter liminar, ou seja, provisória, ou seja, poderia ser derrubada a qualquer momento. E ela foi derrubada. O que aconteceu? Naquele momento, a desembargadora que concedeu a liminar, ela faz esse mecanismo jurídico. Eu sou leigo, tá, gente? Eu só estou aqui explanando da maneira como as informações chegaram. Ela concede a liminar no sentido de ter tempo para analisar o caso. Vamos seguir com outras informações do Corinthians, porque a gente precisa falar sobre a renovação de Romero. O que está pegando é o seguinte, o Romero pediu uma valorização salarial, ele está tendo essa valorização, o Corinthians entende o jogador como um cara importante, o Ramon Dias considerou o Romero capitão do time em vários momentos. Se você vê os bastidores do clube nas vitórias, né, que normalmente nas vitórias a Corinthians TV exibe, o Romero é uma voz ativa, ele é um dos poucos remanescentes de um Corinthians mais
vitorioso dos últimos anos e com ausência de líderes, né, com as saídas de Cássio, Paulinho, antigamente, né, Gil, próprio Renato Augusto, o Romero e o Fagner foram os remanescentes disso. E o Romero tem sido uma voz ativa, um jogador importante. Tecnicamente, ele também contribuiu. Foi um cara que, quando a fase estava ruim, ele foi lá, deixou a marca dele e ele termina a temporada como vice-artilheiro. É óbvio, metade dos gols que o Yuri Alberto marcou, mas ainda assim, ninguém marcou mais que ele depois do Yuri. 16 gols ele marcou na temporada, ou seja, o Yuri foi importante sim. E o Corinthians quer renovar com ele. A questão é que o Romero está pedindo 2 anos de contrato e o Corinthians quer apenas mais um. Então tá nesse impasse aí, mas eu acho que eles entrarão num denominador comum e o Romero vai acabar renovando. Pelo menos essa é a minha expectativa. Tem também um jogador do elenco que está sendo assediado. Eu estou aqui com informação do pessoal do SCCP News, que faz um trabalho bem bacana, que na verdade tem uma informação do Fábio Lázaro. O Fábio Lázaro é da Trivela, conheço muito, né? Ele é muito bom repórter. Ele fala que pelo menos 4 times estão monitorando o Breno Bidon, e esses 4 são da Inglaterra, e isso é um problema. 2 desses ele até conseguiu descobrir, o Arsenal e o Fulham. O Fulham tem a questão do Andreas Pereira. O Andreas Pereira saindo, o Breno Bidon seria a reposição. O Arsenal é um time de um outro porte dentro da Premier League, que se chegar uma proposta, aí é difícil segurar, viu? É difícil segurar. O Breno Bidon tem uma multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros, mas a gente sabe que isso é uma proteção. Se chegar em 20, 25, é muito difícil o clube segurar. Mas aí, aqui, eu digo para o presidente Augusto Melo, vale 30. Breno Bidon vale 30. Ou o Corinthians vai amargar ver esse garoto sendo vendido por, sei lá, 15, 20 milhões e na sequência sendo vendido por 50 para um clube superior. Porque é isso que acontece dentro da Europa. Ele vai se valorizar. Ele tem o DNA, a genética, ele tem os atributos de um jogador refinado, de um jogador caríssimo. Então, já vende ele bem. E ninguém quer pagar 30, deixa ele no clube, porque ele vai se valorizar e vai trazer benefício esportivo. Ele vale mais do que 30 milhões de euros. O Arthur, que depois naufragou a carreira em Liverpool, Juventus, Barcelona, o futebol brasileiro está cada vez mais forte, mais atrativo e é óbvio que isso serve como vitrine para esses jogadores. Mas tá, qual a situação do Pogba? Bom, tudo isso acabou gerando, né, se criou esse frisson por conta de uma entrevista do Luva de Pedreiro ao Danilo Gentili, em que o Luva de Pedreiro, influenciador, vocês sabem, fez uma chamada de vídeo com o Pogba e o Danilo, apresentador, convida o Pogba para jogar no Corinthians. Mostra, inclusive, algumas notas e tudo mais, dizendo, nós temos aqui a bufunfa, aquela coisa toda, e o Pogba responde que com o Memphis ele jogaria até de graça. Esse é o lance de você ter um jogador no nível de Memphis Depay. As coisas, elas se chamam, é óbvio. O cara vê um jogador do quilate do Memphis, jogando bem, falando bem do clube, da estrutura, da cidade, do país, super adaptado. E pensa, caramba, por que esse cara tá lá? Por que esse cara que poderia estar num clube da Europa, que jogou recentemente em Barcelona, Atlético de Madrid, por que ele está no Corinthians? O que está acontecendo? É natural, gente. Isso gera uma expectativa. E aí, o Pogba lançou essa. O Corinthians, inicialmente, agradou. Falou, opa, vamos ver qual que é. Não há uma negociação. Não há uma negociação, até porque ele está impedido de jogar nesse momento. Já vou explicar a situação. Mas é claro que o Corinthians está indo atrás de mais informações. Por que ele jogaria de graça? Bom, primeiro que ele viria de graça, porque ele está sem clube. A Juventus rescindiu com ele, que foi o seu último clube. E ele teve vários problemas, teve lesão de joelho, voltou, teve problema muscular, ficou de fora da Copa de 22. Mas vamos lá. Paul Pogba. Um extra classe do mundo da bola. Gente, o que esse rapaz jogou, faz um tempinho já, eu sei, mas na Copa do Mundo de 2018,
O que esse rapaz joga de bola é um negócio. O que esse francês sabe jogar bola é piada. Esse cara no Brasil, meu Deus do céu. Mas assim, meu Deus do céu. E esse cara, nossa senhora, é de uma classe para jogar futebol que é raridade hoje. Raridade. Infelizmente, ele teve muitos problemas nos últimos anos. Lesões, falta de sequência, e aí teve a questão do doping. Por uma testosterona, que foi a substância ingerida, que lhe deu aí uma punição pesada, pesadíssima, que ele conseguiu ainda diminuir. Era papo de 3 anos longe do futebol. Diminuiu para 18 meses. Isso aconteceu em setembro, outubro do ano passado, 2023. Ele encerra essa punição, ele está sem clube e sem jogar futebol todo esse tempo.